Muito bem, nas últimas semanas o mundo ficou alvoroçado com a possibilidade de uma guerra nova. Uma guerra totalmente diferente, um molde completamente distante dos modelos convencionais de guerra, que é a guerra comercial. Os Estados Unidos iniciaram essa guerra comercial principalmente a partir do dia 2 de abril, com o Liberation Day do Donald Trump, e o mundo começou a entender mais esse conceito. Inclusive, muito provavelmente, é um conceito que veio para ficar. Inclusive, também é um dos modelos de guerra do século XXI, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui dois conceitos de guerra que muito provavelmente serão as principais guerras desse século, que é a guerra comercial, que eu acabei de dizer, e também a guerra por procuração, tá? No vídeo de hoje eu vou explicar as características de cada uma dessas guerras e por que a guerra convencional, aquela guerra tradicional, dificilmente será uma guerra que será travada ao longo desse século. Então, se você quer entender mais o contexto, fica até o final do vídeo que a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto, tá? Vamos começar pelo conceito de guerra por procuração, tá? O que é guerra por procuração? Basicamente é o seguinte, tá? A gente tem dois países aqui que eles querem entrar em guerra, duas superpotências, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, ou Estados Unidos e China, tá? Imaginemos que esses dois países eles querem entrar em guerra, porém eles não podem entrar em guerra diretamente. Por quê? Porque ambas essas potências elas têm armas nucleares, muitas armas nucleares. Então, se essas duas potências elas entrarem em guerra diretamente, em algum momento vai ser inevitável que essa guerra ela vai escalar para uma guerra atômica, e aí se essa guerra escalar para uma guerra atômica, esses dois países eles vão ser automaticamente destruídos. As armas nucleares elas têm um conceito que é chamado de MAD, que é a destruição automática e mútua. Então assegurada, né, se eu não me engano, assegurada e mútua destruição. Ou seja, dois países nucleares, se eles entram em guerra, automaticamente esses dois países eles evaporam. Fora também toda a consequência para o mundo, né? A gente já sabe que se duas superpotências realmente entrarem numa guerra nuclear, muito provavelmente a maior parte do planeta vai ser dizimado exatamente por causa das armas atômicas, por causa da radiação, do inverno nuclear. Então, hoje, você ter guerras entre duas superpotências diretamente é algo completamente descartado, tá? Então, desde que as armas nucleares elas foram criadas, começou a existir um tipo de guerra, digamos, diferente. Então a gente não tem mais aquela guerra convencional direta entre duas grandes potências. O que a gente tem hoje é aquilo que é chamado de guerra por procuração. Basicamente, esses dois países, eles pegam um outro território, um outro país ou uma outra região, e aí dentro dessa outra região, esses dois países, eles guerreiam, eles disputam de uma forma indireta. Talvez eles digam que estão brigando ali para defender ou para conquistar aquele território, mas no final das contas, o objetivo da guerra é fazer com que essas potências elas possam ali guerrear uma contra as outras sem destruir ou sem ter o risco de destruir o seu território, a sua integridade territorial, tá? Então, desde o final da Segunda Guerra, a gente tem tido muitas guerras por procuração. Tivemos a Guerra das Coreias, onde a gente teve ali a Coreia do Norte, que foi apoiada pela União Soviética. A gente teve a Coreia do Sul, que foi ali, digamos assim, apoiada pelos Estados Unidos. Então, a gente já teve ali uma guerra por procuração entre a União Soviética e os Estados Unidos, cada um defendendo uma parte da Coreia. A gente teve isso na Guerra do Vietnã, a gente teve isso na Guerra do Afeganistão, a gente vem tendo atualmente isso na Guerra da Ucrânia. A Guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração. A gente tem de um lado uma potência militar que é a Rússia e de outro lado a gente tem os Estados Unidos junto com os aliados deles da OTAN ajudando o lado ucraniano. A OTAN não entra diretamente na guerra com a Rússia porque eles sabem que se eles entrarem na guerra direto com a Rússia, essa guerra ela vai escalar para as armas nucleares e aí todo mundo morre. A Rússia também sabe disso. Por isso que a Rússia também não ataca nenhum país ali da OTAN, porque ele sabe que se ele atacar algum país da OTAN, vai vir os Estados Unidos, vão vir outros países ali que pertencem à OTAN, que tem armas nucleares, e a partir daí o conflito escala para uma guerra nuclear, tá? Então, hoje, o que está acontecendo? Os países estão escolhendo
ter guerras em lugares onde eles sabem que não tem risco nenhum de ter armas nucleares, onde eles podem guerrear uns contra os outros, mas não ter o risco de ter uma guerra nuclear. É exatamente o que está acontecendo na Ucrânia. Muito provavelmente é o que vai acontecer em Taiwan, caso a China decida invadir Taiwan. Muito provavelmente, se os Estados Unidos decidirem intervir lá, a gente vai ter uma guerra por procuração dentro do território, dentro da ilha de Taiwan. Hoje também a gente vem tendo uma guerra por procuração em relação a essa questão de Israel com o Hamas, toda essa questão do Irã também. O Irã não quer entrar em guerra diretamente com Israel, porque sabe que Israel tem armas nucleares, então ele fica colocando ali os seus vassalos, né, do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis ali para entrar em guerra com Israel. Então, hoje, esse é o modelo de guerra do século XXI, guerra por procuração. E muito provavelmente é o estilo de guerra que vai se perpetuar aí ao longo do século. Você não vai ver, ou dificilmente você vai ver, um conflito aí entre duas potências. E principalmente entre duas potências nucleares, porque exatamente tem esse enorme risco aí de essa guerra escalar e virar uma guerra nuclear e aí colocar esses países ou até mesmo o mundo aqui no apocalipse, tá? E a outra guerra agora que está começando a ser travada é exatamente a guerra comercial, tá? Então, uma das formas de você destruir os países é você destruindo a força militar desse país e a outra maneira é você destruindo a força econômica. Basicamente é o que o Trump está tentando fazer com essa guerra comercial, com esse tarifaço, principalmente porque a gente sabe que o objetivo principal dessa guerra comercial é atacar a China. Então qual é o objetivo americano? Vamos fortalecer cada vez mais os Estados Unidos, vamos cada vez mais trazer investimento, cada vez mais trazer dinheiro, oportunidades aqui para dentro e vamos esvaziar cada vez mais a capacidade econômica da China. Basicamente, o objetivo do Trump com essa guerra comercial é esse, é tentar trazer cada vez mais recursos, cada vez mais coisas para os Estados Unidos e tirar a dependência do mundo, reduzir cada vez mais a dependência do mundo e, obviamente, a capacidade econômica da China. Ao meu ver, é uma guerra que não tem condições de chegar nesse resultado, de chegar nesse objetivo. Até porque a China já está preparada, ela já vem se preparando ao longo dos últimos anos para esse tipo de guerra. Então você tentar implementar isso e achar que o outro lado é bobo, que o outro lado não está percebendo, que o outro lado não vai fazer nada, ao meu ver é uma extrema burrice. Não é à toa que o resultado dessa guerra comercial do Trump ele tem sido tão negativo. Ontem mesmo ele teve que pedir arrego, ontem mesmo ele teve que pedir pinico, teve que pausar lá o tarifaço dele por 90 dias porque ele viu o estrago que ele estava fazendo. Ele viu que o tiro dele estava saindo pela culatra. Então, se você quiser organizar uma guerra comercial, você até pode, você até consegue, mas tem que ser de uma forma muito bem elaborada, assim como uma guerra convencional ou uma guerra por procuração. Ninguém hoje em dia sai por aí fazendo guerra de qualquer jeito. Hoje em dia as guerras, elas são muito bem planejadas, mesmo uma guerra por procuração, que dirá uma guerra comercial, onde os países vão fazer de tudo para proteger sua economia, o seu dinheiro, para proteger ali a sua capacidade ali, né, de gerar recursos. Então, se realmente algum governo quiser iniciar uma guerra comercial, tem que fazer isso de uma forma inteligente. A forma como o Trump fez foi a forma mais burra possível. E obviamente ele está colhendo as consequências dessa burrice. Porém, não se iluda. Não é porque não deu certo dessa vez que eu não acredite que guerras comerciais vão acabar a partir de agora. Pelo contrário, eu acredito que seja uma tendência do século XXI que a gente tenha cada vez mais guerras comerciais. Mas, obviamente, guerras mais sutis, mais sofisticadas, muito mais bem elaboradas, principalmente ali por superpotências. Talvez até a China possa ser um exemplo ali de um país que vai com certeza aí aplicar bem esses conceitos de guerras comerciais ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, tá? Mas eu vou aprofundar mais isso em detalhes em outros vídeos aqui. Basicamente o que eu quero que você entenda é que a natureza das guerras ela mudou, tá? Aquelas guerras do início do século XX ali, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aqueles modelos de guerra, esqueça, não vão mais acontecer, ou caso aconteçam, pode ter certeza que a próxima que acontecer num modelo desse vai ser a última, porque não vai mais ter planeta, não vai ter mais ser humano aqui sobrando para esse tipo de guerra. Então, se você realmente estiver
querendo ver guerras nesse planeta no século XXI, você tem que se acostumar com esses dois tipos de guerras, porque eles vão ser os mais frequentes. Guerra por procuração e guerras comerciais, ok? Fez sentido para você a análise que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo. Inclusive, me deixa a tua opinião aqui, se você concorda com a minha análise, se você discorda, se você tem uma visão diferente dessa que eu tenho. Me diz aqui nos comentários, eu vou adorar saber sua opinião e ver também se existem outros tipos, né, de guerras que talvez a gente não esteja enxergando, né? Talvez, obviamente, né, você vai chegar e dizer sobre guerras com inteligência artificial, outros tipos de guerras, né? Mas eu ainda vejo que a guerra com inteligência artificial ela ainda não é um cenário tão a curto prazo, tá? Ou talvez até um cenário que mereça um vídeo à parte aqui para a gente poder falar mais sobre essa questão, tá? Eu quero aprofundar bem nessa questão das inteligências artificiais e as guerras, mas dentro desse contexto eu vejo que ainda vai demorar um certo tempo até realmente a gente ver aí de uma forma mais efetiva guerras ali envolvendo inteligências artificiais. Obviamente, a gente já tem alguns usos de inteligências artificiais, principalmente ali na guerra da Ucrânia, mas de uma forma assim mais escalar, eu acho que ainda vai levar mais tempo, ok? Se você acha que essa análise ela pode também ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo para as pessoas próximas de você, para que elas possam entender mais sobre esses conceitos de guerras, inclusive a guerra de procuração, nem é do século XXI, ela já vem do século XX, mas vai continuar com certeza no século XXI. E a guerra comercial, ela veio agora, também não é uma coisa nova, digamos assim, né? Mas agora também no século XXI, agora com esse governo Trump, eu imagino que ela iniciou uma tendência também de se tornar algo que vai vir com bastante força aí ao longo desse século, ok? Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.